Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar do meu projeto Lendo Harry Potter. E eu peguei esse mês de agosto para poder meter o pau e ler o tanto que eu consegui até o final, porque eu tenho um outro projeto para o começo do mês e que já está marcado. E, bom, eu preciso ler o máximo possível que eu conseguir. Eu já tinha começado a ler, eu não sei porque eu não tive essa ideia antes de fazer essa espécie de vídeo como se fosse um diário para mim, entendeu? Porque como eu nunca li a coleção completa, eu só li 2 livros em português e tudo, aí eu comecei a minha leitura em francês mesmo, porque estava muito complicado de achar o livro em português, então eu comecei em francês, e também porque eu já fui na exposição que teve, e não conseguia entender muita coisa, porque os nomes, as pessoas, assim, de algum personagem, o nome das coisas também, eles mudam demais, difere, então eu não conseguia entender muito bem. Então, eu comecei a ler em francês para poder entender um pouco a exposição. Quando terminou a exposição, eu ainda continuei lendo um pouco mais, só que ainda não terminei, e esse mês eu preciso urgente terminar. Ou se não terminar, pelo menos conseguir chegar até o máximo que eu puder. Eu já tinha parado no 4º livro e, e eu tinha parado na página 340. Então, assim, a semana passada eu passei a semana toda, tipo, indo para o trabalho e lendo durante o metrô, o tempo que eu tinha. Eu só não leio muito em casa, infelizmente, porque eu chego muito cansada, eu não tenho condição de ficar assim, vou ficar 1 hora, 2 horas antes de dormir. Não, eu já chego, não tenho tempo, tenho que dormir, eu acordo muito cedo, não tenho condição. Então, o tempo que eu tenho, eu leio dentro do metrô, ou o tempinho que tem dentro do dia. Então, assim, eu tenho que aproveitar isso. Em média, eu não fiz ainda a média de quantas páginas eu consigo ler, porque tudo depende se meu dia está muito corrido ou não. Então, tem dias que eu leio mais, tem dias que eu leio menos. E aí, durante essa semana, eu ainda fiquei pensando, né? Poxa, eu deveria, além das marcações, porque eu faço muitas marcações de coisas, de palavras diferentes, mas também faço, assim, de coisas que eu gostaria de lembrar. Eu comecei a fazer esses post-it assim, ó, dizendo o que estava contendo em cada capítulo. Só que eu fui fazendo isso, desenvolvendo a ideia, no decorrer das 2 semanas que se passaram. Então, eu não tenho, tipo, da página 340 até a 362, eu não fiz, eu não fiz nenhuma marcação no post-it. Eu só no post-it escrito. Eu só fiz mesmo. Não, nem nessa outra, gente, eu tenho um problema sério. Quando eu esqueço o meu negocinho, cadê meu negocinho do post-it? Quando eu esqueço isso daqui, ó, pra mim é a morte, porque assim, parece que isso e a caneta dentro do metrô. E agora eu tô viciada nisso. Quando eu esqueço, cara, eu fico doidinha assim, querendo marcar o negócio e eu não tenho. Ai, às vezes eu vejo alguém no metrô que tem, eu peço. Eu sinto muito, eu peço. Eu peço. De tanto desesperada que eu fico querendo marcar. Aí, aí eu fiquei pensando assim, não, sabe uma coisa? Vou gravar em vídeo, porque a hora que eu terminar todo o negócio, eu quero saber mais ou menos do que se trata. Eu tenho outros projetos para fazer com esses vídeos também, entendeu? Então, assim, não é só para vocês acompanhar, claro, quem quiser acompanhar a minha leitura, o que vai se passando no decorrer e tudo. E também depois eu vou fazer algumas coisas com esses videozinhos, mesmo que seja pra mim mesmo, entendeu? Guardar, porque um dia eu quero ler em português, que muda muito as palavras, muda tudo. Tem muita coisa legal que muda. E, gente, vamos falar sério. Antes eu gostava do Harry Potter por causa dos filmes e pelos 2 livros que eu li. Mas a história vai se desenvolvendo quando você vai lendo o livro. Antes eu achava que eu era fã. Eu acho que eu vou virar fanática. Eu acho que eu vou ter surto quando eu ler toda a história. Porque, assim, os filmes, claro que tem muita coisa a ver, tem muita coisa que eles mudaram para poder encaixar a história. Mas, assim, ai, tem um monte de coisa que eu não sabia. Meu Deus.
Meu Deus! Tá, eu vou começar assim, ó. Eu vou começar por capítulo. Vou fazer por capítulo, que é melhor. O que eu vou descobrindo. E agora, até agora, assim, as minhas anotações não tá muito ainda legal, assim, para poder fazer vídeo, entendeu? Então, vai lá. Não liga. Conforme vou lendo e vou fazendo as coisas, a gente vai se aprimorando e vai vendo a coisa mais principal, entendeu? Então, assim, eu tinha parado no 340 do quarto livro, que é a Harry e a Coupe de Feu. La Coupe de Feu. Vai lá. É o capítulo 19. Le Magieur à Pointe. Isso daqui é o capítulo do dragão do Harry, né? É onde ele descobre os dragões. Nesse capítulo 19, ele vai descobrir que os dragões veio para a primeira prova. Só que no filme estava falando que quem aponta para ele, tipo assim, vai lá ver que o Hagrid, o Hagrid, eu não sei, eu vou falando os nomes aí, se vocês entenderem, vocês já sabem mais ou menos assim aonde que eu tô, então, tipo, porque tem muitos nomes que diferenciam, e também, se às vezes eu falar alguma palavra que você acha que, olha o jeito que ela tá falando. É porque, como difere muito do português pro francês e do inglês pro francês, entendeu? Então, assim, eu tô aprendendo tudo que, pra mim é tudo novo. então, tudo que eu tô aprendendo, então, eu já tô aprendendo em francês. Então, assim, o jeito que eu falar, mesmo que eu tente traduzir em português, ele vai sair meio quebrada, nem em francês, nem em português, entendeu? Mas é mais ou menos isso. Também não importa. Quem lê, quem gosta do Harry e tudo, pode me entender, gente. É igual vocês ler em inglês, vocês também vai ter as dificuldades de vocês, vai ver as diferenças que tem e tudo, e nem sempre a gente vai falar, porque ninguém é perfeito. A minha língua maternal é o português e pronto. E quase eu já nem falo português direito, né? Então, tá perdoado, eu acho. Eu perdoo todo mundo, então me perdoem também. Então tá, aí no capítulo 19, eu fiquei sabendo que no filme é através aquele tapezinho lá da Hermione que fala não sei o que o Rony pediu pra falar, que o fulano de tal, bererê, 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 diz que o Hagrid tá querendo falar com ele. E na realidade não é ele que adverte sobre os dragões, porque o irmão do Rony estava lá também, veio para cuidar dos dragões. Na verdade, eu descobri que não foi assim. Você sabia disso? Que eles, pela aquele passeio que eles foram fazer para fora, foi o Hagrid que chamou ele para ir para que chamou ele para ir ver os dragões, para saber dos dragões. E ainda ele foi com ele e também foi com a Madame Maxima. Então, foi através do. Não foi através do Rony. O Rony não teve nada a ver com isso, pelo jeito aqui. Tá? E aí ele ficou sabendo que era o dragão. E aí falaram ainda para ele. Aí na página que eu começo, que é a 340 do capítulo 19, que eu comecei, é onde ele foi lá no pub da Trois Ballets, que eu não sei como fala o café, o restaurante, não sei como é que chama lá. Não sei se. Normalmente deveria ser a três vassouras, o restaurante, alguma coisa assim. Mas aqui para mim é Les Trois Ballets. Então eles foram lá e chegou lá, o Hagrid ele estava conversando com. E essa parte eu não anotei. Essa parte eu não anotei. Que raiva. Aí aqui o Hagrid ele fala pro Harry e pra Hermione que ele quer conversar. E no mesmo dia, o Sirius vai falar com o Harry. Só que é quase tudo na mesma hora. Aí muita coisa acontece. O Hagrid, ele mostra os dragões pro Harry, que vai com a capa da invisibilidade. E também vai a Madame Maxime junto, que o Hagrid tá apaixonado, tá todo louco, apaixonado.
tá todo se perfumando, entendeu? E mostrando, querendo fazer uma função, né? Querendo fazer uma função lá com a tia grandona. Tá, o Harry vê aquelas monstruosidades lá, os 4 dragão e bereré, e vê o irmão do Rony também, que fala pro Hagrid, né? Que bom, é um para cada um, mas só que o mais bravo mesmo é o Le Magiepor. E que ele é o mais bravo, porque, na verdade, eu fiquei chocada de ver, sabe o que? Eu fiquei assim, ai, só me fez, sabe, não foi legal de saber disso. Ai, deu uma dosinha. Que os dragões, por isso que eu não entendi aquilo no filme, que por que aqueles dragão era tão bravo daquele jeito, entendeu? Aí agora que eu fui entender que os dragão era bravo daquele jeito, porque eles eram dragão fêmea. E que todos eles tinham ovinhos para cuidar, então elas eram mamãe, entendeu? E aí as mamães ficam bravas quando chegava perto. Só que o dragão que o Harry vai pegar é o dragão mais bravo. Porque aquele dragão, ele é mamãe tipo de primeira viagem, entendeu? Aí ele tá super arisco. E ele descreve assim o dragão do Harry com pontas e não sei o que, o máximo. Parece que você tá vendo os dragões. Eu tô me deliciando com essa leitura, você não tá entendendo. E o Harry volta correndo lá pro castelo para falar com o Sírio. Aí quando chega lá, ele vê o Sírio lá, ele entra na sala comunal deles, da Grifinória lá. Ele vê os Sirius lá nas brasas, né? Mas só que no filme ele se assusta com aquelas brasas. Só que no livro ele não se assusta porque ele já tinha visto isso nos outros livros, eu me lembro. Não sei se era no terceiro ou no segundo, não me lembro. Mas ele já tinha visto isso na casa do Rony, que o patrão do pai dele veio falar através da chaminé lá, né? Falar muita coisa com o Sírio. Não deu pra. A parte mais importante que eu queria saber, bem na hora que eu queria saber, que era o que o Harry deveria fazer para poder pegar os ovos lá, porque era um dragão, que ele contou pro Sirius, né, que era um dragão e tudo. Aí o Sirius falou, não, isso aí é moleza, basta você fazer aí tipo ia falar o nome do feitiço, bem na hora. Chega alguém e ele teve que se picar. E eu fiquei lá, meu Deus, fiquei dentro do metrô, meu Deus do céu, qual feitiço que essa criatura tem que usar agora? Como que ele vai fazer? O Sirius não pode voltar lá. Aí eles não conseguem achar, bererê, fiquei louca. Quem chegou lá foi o Ron. E aí o Rony, né, chegou lá e perguntou pra ele. Eu ouvi barulho, com quem que estava falando? Ele, com ninguém, não sei o quê. E ainda aqui nesse capítulo eles estão brigados, assim, né? O Rony, ele tá com a cara virada e o Harry também, porque o Rony, bom, depois a gente comenta sobre isso, porque as pessoas viram isso de um jeito e eu já tô vendo de outro. Agora que eu tô lendo, tô vendo já de outra maneira. Tá aí, sim, o Rony ele entra e ainda o Harry fica bravo com ele e joga ainda um badge daquele, um botãozinho, né? Daqueles lá no Rony e tudo. Ai, gente do céu. Tá, aí a gente já entra no 20º. La première tâche. Deixa eu colocar mais perto. La première tâche, que é, na verdade, a primeira prova, né? Que foi no domingo de manhã. Engraçado que, assim, no filme não passa muito tempo, claro, também, senão iria ficar mais gigante ainda, né? Mas para chegar de uma prova para outra, passam-se muito tempo e acontecem muitas coisas durante esse tempo. Então, assim, até chegar essa primeira prova, levou, ó, o Harry, ele se levanta no domingo de manhã e não consegue nem comer nada, coitado. E eu esqueci de falar que no capítulo 19, o Mowgli Fauloy, aqui não, né? Em francês, o nome, a palavra olho significa oi.
E oi, hoje, ça dépend. Eu acho que Foloi fu é louco. E os adolescentes também falam uf, que é o contrário. É muito complicado para os adolescentes, assim, para você entender os adolescentes. Eu acho muito complicado, porque eles têm muita gíria, eles invertem palavra, eles cortam a palavra. É um inferno para entender. Tem que ter muita paciência. Então, assim, foloi significa olho louco, pra mim, na minha concepção do que eu entendi, do que eu traduzi pra mim, na minha cabeça. Eu acho que não existe tradução disso daí, vai lá. Então, o Mogli, no 19, ele fala pro Harry, porque ele e a Hermione, o Harry e a Hermione ficou procurando um monte de sortilégios para ver, de feitiços para ver o que ele ia usar na hora da prova, entendeu? Eles ficaram quase loucos. Aí o Mowgli levou ele para lá, para a sala dele, quando ele transformou, quando ele transformou o Malfoy, entendeu? E aí, depois disso, daquela cena toda que, né, também fala sobre no livro todo, que a Madame McGonagall, ela aparece, não sei o que, e destransforma o cara, biriri. Aí o Mowgli pega o Harry e leva pra lá e pergunta pra ele como é que tá as coisas, não sei o que, se ele já sabe o que ele vai fazer. Ele fala que não. E aí ele fala, mas você tem que... você só pode... Ele fala, eu só vou poder levar uma varinha. Aí ele falou, mas você pode levar uma varinha, mas... no que você é bom? Aí ele falou assim, eu sou bom em voar. Ah, você é bom em voar? Então, usa o que você tem de dom para te ajudar a vencer essa prova. Ou, pelo menos, para se manter vivo. Aí eles começam a ir atrás de saber qual é o feitiço que ele pode usar. Então, começa a procurar de tudo. E eles se lembram que tem esse feitiço da atração, né? Que é atrair as coisas. Então, ele só pode levar uma varinha e ele precisa da baleia dele, que é a da vassoura dele. Então, ele pega e a Hermione, que é o cara, né? No tal dos feitiçaiada lá, a mulher é o cara, e ela vai fazer ele aprender aquilo lá, ele vai fazer aprender a atrair a baleia para ele poder sobreviver, né, pelo menos, né? A intenção é boa, pelo menos sobreviver, não é nem ganhar. Aí, com muito custo, ele consegue aprender, a Hermione consegue fazer com que ele aprenda e tudo, e na hora da prova ele vai usar isso, entendeu? Aí chegamos na primeira prova. Então, lembrando que foi o Malfoy que deu essa pinçada para ele. Aí na primeira prova, eles entram dentro da cabana e conta tudo o que aconteceu. Gente, será que eu esqueci? Eu esqueci de falar que isso daqui vai ter spoiler pra tudo. Quem não quiser ler, eu vou até colocar na descrição do vídeo, viu? Eu também não tô nem aí. Quem não quiser, quem nunca leu, é melhor até ver o que eu tô falando, porque assim eu vou falar muito por cima mesmo, entendeu? Vou falar por cima, então aí vai ficar mais curioso para poder ler, porque vai ficar realmente muito, nossa, é outro mundo, é outro filme, deveria fazer uns 50 filmes. Aí tiram, né, eles vão pra cabana lá na hora do vamos ver, e sai primeiro sei que o Harry é o último. Aí quando o Harry entra, o dragão dele não é igual no filme que tá todo atacado. O dragão, ele não se mexe, entendeu? E aí ele tem que fazer de tudo para arrancar o dragão de lá para pegar o ovo, porque o dragão tá sentado em cima do ovo e o Harry tá lá fazendo fusquinha para ele, fazendo não sei o quê. E o dragão não tá nem aí, não tá nem querendo saber. E aí ele tem que ficar, tipo, atacando o dragão, entendeu? Pra poder sair. Até que uma hora o dragão resolve ir atrás dele mesmo, que o bicho pega mesmo, que a coisa fica pequena pra ele, entendeu? Aí nisso ele vai, consegue pegar o ovo. E lá no filme, assim, o que eu vi aqui, porque não passou, no filme não passa contando como foi o do Krum, como foi o do outro e tudo. Então, e no livro já conta muita coisa, entendeu? Cada um usou um sortilégio diferente. O Krum,
ele fez o melhor, né? Que era o que o Sirius depois iria falar para ele fazer, que era tipo usar o feitiço tipo de cegar os olhos, né? Porque a sensibilidade do dragão é os olhos. Eu não sabia disso. Agora eu já estou expert em dragão. E aí o Krum usou, né? Gente, por falar em Krum, vamos falar. O Harry descreve o Krum como um homem tão feio, que, olha, graças a Deus, as pessoas, tem coisa ruim, assim, que eles transformaram que eu achei que ficou ruim, tem coisa que eles transformaram que eu achei que ficou ótimo. Uma das coisas que ficou ótima, vamos falar a verdade, foi a pessoa que eles escolheram pro Krum. É um gato totalmente transformado, gente, são 1000 vezes o do filme, porque o do livro, bem, coitado, acabaram com o homem. E ainda o Harry, não sei se é inveja, ele faz questão, assim, de falar que o homem realmente é acabado. Aí chegou a página 370 e eu fiz uma pequena anotação. Vou tentar ler o que eu escrevi, porque, na verdade, assim, tem horas que eu não entendo nem o que eu leio, eu não consigo ler nem o que eu escrevi, né? Porque você vai lendo, escrevendo no metrô tudo tremido, entendeu? Essa daqui ainda tá ótima, eu acho que o metrô tava parado, ó. Tá ótimo essa anotação, dá pra ler quase tudo. Nossa, que maravilha. Primeira vez que passou na cabeça... Ah, sim, aí vem, antes de fazer a prova, foi a primeira vez de tudo isso que eu li aqui, que eu vi o Harry pensar realmente que ele... Ah, não, eu acho que eu vou desistir. Se cagar de medo, entendeu? Tipo assim, foi a primeira vez que eu vi ele muito querendo não fazer prova nenhuma, assim. Primeira vez que passou na cabeça do Harry de ir embora da escola. Mas quando desce para o café da manhã, ele contempla a grande sala e compreende que fugir será para ele nunca mais poder retornar. Harry adverte a Cedric sobre os dragões. Sim, essa parte é o seguinte, todo mundo então já estava sabendo. O Krum estava sabendo, né, do dragão. A Madame Maximum também, então já tinha advertido a Fleur e o Krum, né? Porque o Karkaroff também. A Karkaroff é português também, né? Ele também já estava sabendo. Então, assim, ficou só o Cedric lá moscando, entendeu? Ele não sabia o que ia se passar. Aí o Harry vai contar pra ele, só que não vai contar igual tá no filme. O jeito que ele conta foi diferente, porque ele esperou todo mundo se afastar do Cedric, porque até então tava todo mundo tirando sarro, nossa, matando, caindo na alma, né, querendo chupar o olho do Harry, né. Então assim, o Cedric nunca anda sozinho, um monte de galera, tudo lá que torce pra ele, não sei o que, as meninadas, ele nunca consegue ficar sozinho. E o Harry, com aquela pressão toda, queria falar com o Cedric separado, entendeu? E também porque ele não achava justo, tipo assim, os três estavam sabendo das coisas e o Cedric não. Então, assim, o senso de justiça do Harry é uma coisa realmente assim impressionante que, nossa, que garoto. Eu penso assim, se existisse mesmo na vida real, seria um homem formidável, quase um pequeno príncipe. Aí ele vai e para poder tirar a atenção, quando o Cedric vai entrando na sala de aula, né, antes de entrar, o que ele vê, o que ele pensa, não, vou ter que chamar a atenção dele para ele ficar e para aquele povo entrar na sala. Aí ele vai lá e dá um sortilégio nele, dá um feitiço na bolsa dele, rasga a bolsa dele todinha, cai tudo no chão, aí é onde ele se aproxima para falar, entendeu? Aí ele fala, olha, conta a história, é assim, 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 do dragão, tá todo mundo sabendo, eu não acho justo, não sei o que, não sei o que. Então, presta atenção, vai atrás para saber o que não sei o que, né? Tá, aí ele adverte, ele fala, tá, obrigado, então. Aí, tipo, fica devendo uma pro Harry. Só que assim, claro, o Harry sabe que ele fica devendo uma e tudo, mas só que assim, foi mais pelo senso de justiça, não foi porque ele queria que o cara devesse uma pra ele. Nada a ver, entendeu? Aqui depois dos dragão, Harry foi convidado para entrar na sala do professor Moguri e lá ele vê os objetos e também a mala com as 7 fechaduras. Isso aqui foi na hora que o professor Moguri Followay, ele fala pro Harry, olha,
da tal da baleia e tudo, né? Da vassoura e não sei o quê, e o sortilégio, bererê. E nisso, o Harry, dentro da sala, ele começa a fazer um zoom, assim, sabe? No escritório, na sala. E ele vê, assim, porque aquela sala, ele já tinha estado lá naquela sala, porque antes era do outro professor, né? Que ele também já tinha outra ligação lá no outro, vamos lá. E aí ele vê uma grande mala, aquelas malas antigas, assim, com 7 buracos de fechaduras. Ele acha estranho, mas... Vai lá, passa por cima. Malgré insinua a Harry que ele precisa aprender o feitiço da atração. Vai lá. É isso que aconteceu até a página 62. Para frente. Gente, e a descrição de como ele voou e tudo é fantástico, né? Eu adorei. Nossa, você sabe que outra coisa que eu gostei demais foi o jogo, mas depois, o jogo no começo desse livro, fala sobre o jogo do Quidditch. Quidditch. Aqui se chama Quidditch. Lá em português se chama o jogo deles, né? Quadribol. A descrição, porque antes eu pensava assim, né? Que tem aquele livrinho lá do quadribol. E eu ficava, ai, meu quadribol, não sei o quê. Agora, depois desse livro aqui, do começo do livro e tudo, com aquele, né, espetáculo que tem no final, no começo e tudo lá, cara, deu vontade de ler aquele livrinho, porque é muito emocionante. Deu vontade. Eu acho que não sei não. Claro que até no final de agosto não vai dar pra ler, né? Eu tenho que fazer o mais possível para ler o livro. Calma, calma. Foco, foco. Ele tinha um poder de tudo, tá? Esse post-it aqui fala sobre ainda como que o Harry fez com o dragão. Uhum. Aí na página 382 em diante eu anotei. Olha como é que a minha já começa a tremer, entendeu? A coisa já começa a ficar nervosa, caótica. Hermione treina o Harry para o feitiço. Um dia antes da prova dos dragões. Tá. Ela treina o feitiço um dia antes das provas dos dragões. Chega o dia da prova, eles precisam recuperar o ovo de ouro do dragão. O dragão do Harry é o Magiar Aquant. Ele é o sorteado número 4. Flor Delacour pegou o verde, Galois, é a segunda a entrar. Ron pegou o Botefu Chinois, ele é o terceiro. Cédric Suédois Miseur Cur, ele é o primeiro. Harry grita Axio Eclair de Feu. Todos conseguem passar a primeira prova. Cedric e Harry ficam feridos. Ai, tinha esquecido disso. Dentro da enfermaria, aí eu vou criar um post só de enfermaria pro meu. E ainda vou colocar o nome aqui no meu canal. Enfermaria da Madame Pomfrey. Eu não sei como é que se chama. Porque, cara, eu fico. Tem um monte de coisinhas que eu preciso deixar para posterioridade, assim, para saber o que o meu soma, que o meu DNA tem. Vai lá. Todos conseguem passar pela primeira prova. Cedric e Harry ficam feridos. Dentro da enfermaria, Harry e Ron fazem as pazes. É lá que o Ron faz as pazes com esta frase. Harry, diz ele de um tom grave, eu não sei quem colocou o seu nome dentro da copa, mas é alguém que quer que você morra. Aí foi por causa disso que eles voltaram à amizade. Então, assim, ali deu aquele alívio pro Harry, apesar que foi um cagaço, né? Mas deu um alívio muito grande. E o Cedric, eu acho que ele ficou queimado. Foi uma queimadura que ele teve. Só que ele se recuperou tudo. E o Harry...
Não lembro o que ele teve. Ah, ele se raspou. Ele se raspou com os negocinhos, as pontinhas assim do dragão. Raspou, cortou ele. Acho que foi as costelas, sei lá, o braço, um negócio assim. E aí, tipo, o Rony viu que ele não sabe quem colocou. Aí, nisso, ele se sente mais, assim, de boa. E quando ele vai lá pro quarto, tá todo mundo... O quarto não, né? A sala comunal. Os da Grifinória, eles já estão todos lá querendo, fazendo festa. O Jorge e o Fred cataram um monte de coisa na cozinha, então estão fazendo festa e soltando aquelas coiseiras lá deles. Aí chega a hora que ele ele entra pra dentro com o ovo e todo mundo fica falando pra ele, abre o ovo, abre o ovo, abre o ovo. Aí quando ele pega e fala, vocês que abre, abre. Aí quando abriu, aquele barulho horrível, que todo mundo calou a boca, ninguém quis saber mais de ovo, que abrisse o ovo, porque ninguém suportava os gritos, aquilo foi verdade lá. E aí, eu cometi um erro, sabia? Eu deixei passar muito tempo para fazer essas resenhas. Essas resenhas, elas devem ser feitas de capítulo, tipo assim, de 2 a 3 capítulos, porque é muita coisa que acontece. E, meu Deus, eu já li muito, cara. Não tem como fazer um resumão. Eu tô achando até que eu vou ter que... Nossa, eu vou ter que começar tudo de novo, sabia? Vai ficar muito longo isso aqui. Já deu 37 minutos, eu não tenho condição. Vou começar tudo de novo. Vamos parar isso aqui. Continuando, então. Aí, eu vou comentar sobre o capítulo 21. Le Front da Libération des Elfes de Maison. Eu não sabia... Não, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que era nessa parte aqui que aparece o Dobby de novo. Então, depois da comemoração do ovo lá na sala comunal lá da Grifinória, que o Fred e o Jorge explica para Hermione que a Hermione tá fazendo aquela coisa toda para a luta para a liberação dos elfos e tudo. Aí ele comenta, né, que já tá sabido até aqui que os elfos, são eles que fazem as comidas todas do castelo, né? E aí a Hermione pergunta para ele como que entra. E eles explicam para ela, olha, você vai na sala tal, mexe, faz cosquinha na pera, e aí vai abrir a porta da cozinha. E quando eles vão e fazem isso nesse capítulo, vão lá para baixo, e quando eles chegam lá, eles encontram realmente o Dobby. Tá o Dobby, tá a Vink. A Vink, ela é o elfo de Maison do Sr. Crypto, que ele expulsou a bichinha lá, né, no dia que eles estavam ai, como que chama aquele campeonato que teve de Quidditch no começo. E ele expulsou a elfo porque falou que a elfo tinha feito alguma coisa, não que tinha roubado a varinha do Harry naquele Quidditch, mas que ela não tinha obedecido ele. Então ele expulsou ela de casa, não quis mais, porque os elfos eles passa de geração em geração. E aí quando eles chegaram lá na cozinha, ele foi falar com o Dobby, né? E a Hermione já estava com a intenção assim de ir lá e fazer a cabeça dos elfos para os elfos, né? Vamos parar com isso, eu quero ser pago, não sei o quê. Ela queria colocar os direitos trabalhistas para os elfos. E aí, o que aconteceu? Que ela chegou lá e ela viu a realidade, que os elfos, eles eram super felizes lá, contentes, que a hora que eles entraram, eles já vieram, ai, o senhor quer alguma coisa, a senhora quer alguma coisa, que não sei o que a gente pode fazer, são super, assim, todos animados, e quando chegou lá, viu o Dobby, ele pergunta pra ele, o que você tá fazendo aqui, Dobby? Ele falou, Dobby, senhor, o Dobby já passou 2 anos andando no mundo, e o Dobby não quer mais, trabalhar de graça, o Dobby quer ser pago, aí o Dobby lembrou que do Dumbledore e tudo, e veio pedir serviço, e o Dumbledore disse que sim, que eu poderia trabalhar aqui, que ele me pagaria.
Só que ele me ofereceu uma quantia muito grande, tudo, e o Dobby disse que não. O Dobby só quer mesmo um trabalho para poder comprar roupa, porque Dobby adora roupa e não sei o que, sabe? E chegou lá e o Dobby tava com aquelas coisinhas, né, de cozinha lá, todo enfeitado, porque o Dobby é todo estiloso, né? Ele é todo, né, ele é tipo o cara que mais, que ele pensa que ele mais tem bom gosto na vida. Ele tá todo enfeitado, os bonezinhos dele enfeitado, não sei o quê. E o Dobby tá super feliz, e a Hermione vê que todos tá super feliz e tudo. Só que os outros ficam ouvindo o Dobby falar e não acha graça nessa história de ser pago. Não acha graça em nada, nem mesmo a Hermione se atreveu a abrir a boca para falar o que ela gostaria de fazer. Porque eu acho que ela ia levar uma cabeçada de pau lá deles. E aí ela fica quieta. E o Dobby concorda com algumas coisas, mas não com tudo que a Hermione fala. E ele também fala que ele não encontrou nenhuma família que pudesse pagar para ele, que aceitaria pagar, que todo mundo não, né? Então por isso que ele tá lá. Aí eles perguntam, aí ele fala assim: mas o Dobby veio aqui com a Vinky, que é ela que foi, né, jogada no vento, digamos assim, né? E aí encontrou com ela e aí ele falou: vamos lá pedir emprego e tudo, só que ela foi. Só que ela não concorda com as atitudes do Dobby. Diz que o Dobby é um mau elfo. Ele não é uma boa pessoa, não é um bom elfo de Maison. Porque essa história de pagar não entra na cabeça dela, entendeu? E ela chora o tempo todo. Ela não suporta a ideia de ter sido jogada no vento. Aí fala, né, pra Hermione, que é onde já se viu, não para de chorar. Só chora, 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 chora. Aonde já se viu, o que eu vou falar agora pra minha geração, minha avó, minha mãe, meus antepassados todos, sempre trabalhou para essa família, agora eu sou jogada. E que eu fui fazer da minha vida, não sei o que. Aí a Hermione fala, aí ela ainda fala, né? O que o meu senhor vai fazer sem mim, porque ele precisa de mim para tudo, e não sei o que. Aí a Hermione fala, olha, eu encontrei com ele está muito bem, ele até está aqui, porque ele faz parte da comissão do, da, da do torneio dos três sorcières, desse torneio. Aí ela fala, não é possível, ele tá aqui, sim, está aqui. Ainda ela comenta algumas coisinhas, fala algumas coisinhas do que aconteceu e fala que ela teve culpa total e onde já se viu. Aí ela fala, a Hermione ainda tenta, né, falar, não, ele não deveria fazer isso com você só porque você saiu fora. Você iria ser morta se você ficasse na arquibancada, né, que ela só saiu da arquibancada supostamente porque os Mangemort, eles tinham vindo. Aí tá, acontece que a Hermione vê tudo isso, né, conversa com o Dobby, falam e tudo, acontece muita coisa lá dentro e eles saem. E a Hermione sai de lá, acaba esse capítulo assim, que a Hermione sai de lá achando que não é uma boa. É o que ela estava pensando em fazer, de fazer uma revolução dos elfos, entendeu? Aí não acredito que eu fiz isso. Gente, eu não vou falar o que eu fiz. Eu vou colar e vou tentar colar meu coração agora. Porque eu fiz um negócio que eu prefiro não ver, tá? Então eu não vou mexer nessa página, eu vou ler aqui. Porque meu coração tá assim, ó, tá disparado. Ai, minha anotação tá no 387. Eles recebem uma pista para a segunda prova. O ovo, eles devem encontrar um meio de abrir e seguir as informações do enigma que tem e descobrir as informações do enigma que tem dentro do ovo. Aí na página 388 do meu livro é o 21º capítulo. Le Front da Liberação dos Elfos de Maison. Primeira tentativa de abertura do ovo, impossível. Gritos terríveis. Hermione aprende como entrar à cozinha. Ela fica atrás a entrada fica atrás de um quadro com um arranjo de frutas. Basta fazer cosquinha na pera. Dentro da sala, Harry encontra Dobby e Vinky. Dobby diz que quer ser pago para comprar roupas, ou seja, elfo estilista.
Ok, daí eu fiz essa outra pequena anotação. Vink é um elfo déchu. Vink n'est pas tombé assez bas pour faire se payer. Ah, é a Vink que tá falando. Que ela é um elfo que foi jogado no vento, no lixo. Mas ela não é um elfo que desce baixo para poder falar que ela só trabalha paga. Vink é terriblement... Vink, ela está terrivelmente envergonhada de ter sido liberada. Essas palavras da Vink. Depois, mais pra frente, aí como termina o capítulo, de toute façon, Percy ne travaille jamais pour quelqu'un qui a licence d'humour. Ah, sim, aí, nesse capítulo aqui, o Monsieur Cloprat, ele desaparece. E quem vem para reemplaçar ele no torneio é o irmão do Ron, que é o Percy. Percy, ele fala que o seu patrão está muito atarefado e está doentado, que ele não pode vir, então que é ele que vai reemplaçar. Aí no capítulo 22, gente, eu não esqueço o que aconteceu lá atrás, viu? É coisa séria ali, eu não vou parar agora, porque senão eu vou chorar. 22. La tâche inattendue. La tâche inattendue é sobre... é que ele não consegue descobrir qual é o segredo do ovo, entendeu? Como é que ele vai fazer para descobrir o segredo do ovo? Porque o ovo só grita, só grita, só grita. Aí a gente já sabe que é aqui que o Cedric, ele paga o favor e ele fala pro Harry. Harry, vai, sobe lá no andar do banho dos prefeitos, que eu não sei como chama a pessoa que coordena, o coordenador lá, do prefeito, e vai tomar uma ducha. Quando ele chega lá, aí ele passa um tempão, né, porque daqui até o dia da segunda prova, porque é assim, para enfrentar a segunda prova, eles têm que descobrir o que tem dentro do ovo que eles conseguiram na primeira prova. Para chegar a descobrir qual é a pista que o que eles devem fazer para cumprir a segunda prova, ele vai ter que saber o que é que esses gritos quer dizer. Aí, nisso desses gritos quer dizer, ele não consegue entender o que ele tem que fazer. Ele já tentou algumas vezes, mas depois ele acaba deixando para lá. Fala, quando chegar mais perto, aí eu resolvo isso. Aí todo mundo pergunta pra ele, daí, já descobriu? Ele falou, não, eu tô quase lá, já sei o que fazer e tudo. Chega no final, o Cedric fala pra ele e tudo, só que ele tá com tanta raiva do Cedric que ele não dá muita atenção, muita ousadia. Mas depois no final ele vai dar, entendeu? Ele vai dar. E aí, nessa tâche inattendue, eu tenho esse daqui, ó. Agora eu vou fazer bem devagarzinho, né? Da página 408, depois da conversa com o Dobby e Viking, acho que Hermione se convence de que é melhor deixar o elfo em paz, né? E no 22, La tâche inattendue, o baile. Sim, no 22 eles também ficam sabendo que eles têm um baile para ir, né? Que é o baile para antes do baile de Natal, que é para aconchegar todo mundo e todo mundo se tornar amigos e não sei o que, daí entre as três escolas. O baile. Fred vai com a Angelina, Harry convida Chu, mas ela não aceita, porque já aceitou de ir com o Cedric. Os meninos têm um problemão para convidar alguém para ir. Eles ficaram assim totalmente envergonhados e as meninas só andam em grupo e elas, nossa, foi barra pesada. Ron pede a Fleur Delacour, mas passa um papelão na frente de todo mundo, porque ela nem responde para ele. E aqui eu fiquei sabendo também que o Rony, claro, ele é mais susceptível à Fleur, porque a origem da Fleur, ela é daquelas sereias, tipo sereias mesmo, que tem no começo. Então, assim, a família dela vem daquilo lá. E a maioria daquelas meninas, por isso que elas são tão encantadoras e belas, e elas atiram atenção, porque elas são, já tem o DNA delas é mais para aquelas, tem que ler o começo do livro, viu? O começo do livro vai te contar tudo sobre o DNA da Fleur. Tá, Vilena.
porque ela é metade vilena, que é o nome das... que eu não sei como é que é em português, então vocês vão ter que ler. E nesse capítulo, Gina retorna ao livro. É a primeira vez que eu estava ouvindo de novo a Gina falar. Teve algumas ali, mas a que eu mais prestei atenção na hora agora da Gina. Harry vai com Parvati, que só anda junto lá, as indianazinhas. Ron vai com o Padma, que no final é o Harry que convida, porque assim, tá numa situação crítica, eles não encontram ninguém. E a Hermione já tinha... Ai, gente, é muito bom ler o livro. Leia o livro, leia o livro, porque o livro é libertador pra Hermione, coitada. A Hermione, vou te falar, tá? Calma. Página 23. Le Bal. Le Bal do Noël. Aqui, eles, tá, é verdadeiramente assim, tem muito, mas muita coisa muito boa sobre esse baile, sobre o que acontece, sobre todos os personagens que tá acontecendo aqui. Devagar. Le Bal de Noël. Fred e George trabalham em cima de outra invenção. Carta-resposta, o Harry recebe uma carta-resposta do Sirius. Ele diz que deveria fazer o sortilégio da conjuntivite. Esse é o nome, né? Da conjuntivite, que é para cegar lá os olhos do coelho. Pois o ponto fraco dos dragões são os olhos. Dobby faz uma visita a Harry no Natal. Isso é verdade, nisso daqui. Eles trocam presentes. Ron... presentes. Ron e a sua roupa engraçada. O vestido de Hermione... sim, Ron aí no baile fala sobre o vestido. Como chama isso? Costume lá. Bom, a roupa do Ron, né, que é engraçado, conta por quê. O vestido da Hermione é azul, realmente. Gente, mas é muito compreensível. Fica fácil entender porque tiveram que mudar isso. Toda a decoração, e também na exposição que eu vi lá, as coisas todas, era quase tudo assim, muito gelo, muito azul, gelo, entendeu? Transparente, tudo, mas o fundo, aquele azul gelo. Se colocasse ela com um azul, realmente não ia dar o efeito que deu. E outra coisa, a Hermione, pelo que eu li, a Jay, ela desde o começo, ela fala que a Hermione é tipo aquelas crianças assim, bruxinha mesmo, que já nasce bruxinha, que o cabelo é todo ouriçado, que a gente imagina. Eu imagino uma bruxinha assim, toda ouriçada, grandão, não sei o quê. Então, assim, no começo do livro, até que ela tinha aquelas coisas todas, né? Aí, conforme vai passando os filmes, vai passando também, o segundo, terceiro, não sei o quê, a gente vai vendo o cabelo dela dar aquela melhorada. Só que no livro, ela continua ainda com o cabelo embatumado. Tipo o meu. A gente sabe muito bem que é muito complicado, né? Então, assim, eu acho que eu daria uma boa bruxa. Aí, ela conta, aí nessa parte, conta toda assim, o que ela apareceu lindérrima, né? E também, não tem aquela parte assim que no final, que ela fica discutindo na escada. Ela não discute na escada, ela já discute lá dentro da sala da Grifinória, entendeu? Então, assim, foi impecável pra ela do começo ao fim. Ela matou a pau, Rony. Ela matou a pau. Eu amei, foi o meu troco. O meu troco. Porque esses meninos são muito besta. E depois, Percy Weasley foi promovido e estava no lugar do Monsieur Crouton. Agora ele é assistente pessoal. Sim. O Percy, o irmão do Ron. Depois, acontecem outras, muitos, milhares e milhares de coisas. Deixa eu ver o que mais que eu fiz na anotação aqui. Como la dirande, c'est le nature. Gente, e nesse capítulo também, o Hagrid, no final do baile, vai conversar com a Madame Maxime. Gente, ele coitado, por que ele foi fazer aquilo? Ele foi se abrir. E é nesse instante, não antes do baile, que ele fala da mãe dele e tudo mais. Aí o Rony e o Harry tá dando um passeio e tá ouvindo tudo que tá acontecendo e é triste, porque ela não apoia ele abrir a boca para contar sobre a vida dele, porque ele é filho
quem é os pais dele, não sei o quê. E também não abre a boca para falar que ela é da mesma laia. E ela se enerva com ele por dizer que conta para mim quem é o gigante, é a sua mãe ou seu pai, porque o meu é minha mãe, mas só que não sei o quê. Então, assim, ela fica sabendo. E tem alguém, que eu não sei como, que aquela jornalista, a Rita, ela fica sabendo de tudo que está acontecendo. E ela vai depois e entrega o, o Hagrid, entendeu? Ai, gente, onde que eu fui? O Dumbledore, ele dança muito com todas as professoras, com todo mundo. Ele é muito, né, rodado, homem. Dumbledore dança com todas as professoras, é um velho dançador. No jardim, o professor Hoggle e Karkaroff conversam. Esses dois também tá muito isso daí não vai prestar. Hagrid pergunta a Madame Maxime qual dos pais dela é igual à mãe dele. Cedric chama o Harry e conta como abrir o ovo. E ele diz para tomar um banho. Na quarta porta à direita, após a estátua do Borrilo Haggard, na quinta etage. O mot de passe, a senha, é frescor de, em português, frescor de pinho. Le fraîche de pain. Ron e Hermione discutem na sala comunal. Não entendi ainda se eles estão ou não ficando. Essa é a minha, né? Vai lá. Le scoop do Rita. 24. Le scoop do Rita. Isso daqui é a Rita, que é a jornalista, vai contar tudinho, vai lá na casa do Hagrid na hora da aula dele, vai ver aqueles bichinhos que ele cuida, vai fazer o maior inferno, e daí a Hermione toma as dores do Hagrid, e depois ela diz, tu te acalma, que o teu ainda vai vir, né? E ela vai e faz essa aqui, ó, é toda a parte do jornal onde ela conta tudo do Hagrid e ela acaba com o Hagrid. Ele fica detonado, ele quase não se levanta, viu? Deixa eu ver aqui, eu anotei. 24, tá. Hermione conta que usou a poderosa poção para desembaraçar os cabelos. Ah, aqui é que a Hermione vai contar tudo que ela fez para chegar lindérrima no baile. É uma poção capilar, capilar ou simples. Eu tô louca pra aprender essa poção. Triste, gente. É triste. Você não tem noção. O professor Gobiplanche reemplaça Hagrid. Ah, sim. Uhum. E aqui eu nunca sei, dependendo dos nomes, eu nunca sei se é homem ou se é mulher. Só se o personagem se desenvolver, entendeu? Porque professor não tem feminino aqui. Então é professor e é professor. Professor McGonagall, professor Gob, mas eu acho que era uma mulher. E ela fica no lugar do Hagrid, porque o Hagrid entra em depressão por causa que a vida dele foi exposta, entendeu? Por causa dessa Rita e não sei o quê. E as crianças gostaram demais que trocaram, porque antes o Hagrid estava cuidando de uns bichinhos lá que eram, toda vez eles saíam todo sapecado, mordido, era um inferno a aula do, do Hagrid. E aí eles estão achando o máximo, porque essa mulher ela só cuida dos cavalinhos lá, que aqui chama licórnio. Então, estou achando o máximo. Os alunos vão ajudar a Sonia a cuidar do licórnio. Malfoy dá para Henri a Gazeta do Saucier. É o Malfoy que dá o jornal para o Harry. Parece que é o fim para o Hagrid. Harry prefere ir ao passeio a Pré-au-Lard. O nome dessa vila que eles vão visitar em francês se chama Pré-au-Lard. Do que tentar resolver o enigma. O Harry vai empurrando com a barriga, porque ele tá assim, ele não aguenta mais. Gente, a vida dessa criatura é uma atrás da outra, entendeu? É melhor mesmo de vez em quando deixar, sabe? Porque
Senão ele vai infartar aos 13 anos de idade. Eu também faria a mesma coisa, viu? Me faria de cega, surda e muda. Não vou mentir. Ah, tá. Aí, nisso, o que mais que acontece aqui? Nossa, aí eu passei um tempão sem os meus post-it. Ah, não, tem um aqui ainda. Quando os três atravessam o parque... Ah, Krum faz... Aí, tá. Atravessam o parque, eles veem Krum fazendo um salto no lago gelado. Harry recusa a ajuda do Monsieur Verpey para resolver o enigma do ovo. Dumbledore vai falar com Hagrid e também as crianças. Eles conseguem montar a moral, subir a moral do Hagrid. Aí o Hagrid aqui de novo pergunta pra ele, né, que se ele, pro Harry. Daí, Harry, você já resolveu, já sabe o que é o enigma? Ele, já, eu tô a caminho. Aí o Hagrid já tá com a moral mais pra cima e tudo, falou, eu sei que você vai chegar, você vai conseguir, porque você é o meu tipo, quase falando pra ele, você é meu herói, sou teu fã, cara. Você vai conseguir, você é o máximo. Você é a minha fonte de inspiração. Bem assim. Aí no capítulo 25, Love, Eloy. Love, Eloy. Olha como é a escrita do ovo e o olho. Isso é muito bom. Para ir para o banho, Harry pega a capa da... Gente, o Harry faz cada cagada que só eu consigo fazer tanta cagada assim. Só eu consigo fazer tanta merda assim. Como? A J.K. me conhece, gente. Para ir para o banho, Harry pega a capa da invisibilidade e o mapa do maroto. A carta do Mordor. Mordor em francês, a capa do maroto, a carta dos marotos. Na página 493, Mimi conta a Harry que às vezes ela desce pela tubulação junto com a descarga, porque pega ela de surpresa. Eu achei o máximo, sabe? Eu tinha que anotar, cara. O peso. Aí penso que a J.K. Rowling tem conhecimento das histórias do mundo paranormal, pois lá dizem que a água é um ótimo condutor de todas as espécies de espectrons. Então, assim, é verdade, eu já li muita coisa, assim, de paranormal, ou livros mesmo que eu adoro, assim, né? Uma hora eu vou fazer um só de livros que eu gosto, o tipo de leitura que eu gosto. E aí eles falam, assim, que a água é um ótimo condutor para todas essas coisas, não só de metal, mas também do visível, mas também do invisível. Que é um ótimo condutor. Por isso que existe essa história de água benta, essas coisas que limpam, não sei o quê. Porque a água é um condutor, crianças. Entendeu? E, bom, fala nisso. Deixa eu ver se eu fiz mais alguma anotação aqui no post-it. E teve uma hora que eu não tinha post-it, gente. Aí eu fiquei louca. Ai, tem mais uma aqui ainda. Ai, graças a Deus. Mimi começa a choramingar e... essa parte eu não entendi. Eu acho que só vai ser explicado no final. Mimi começa a choramingar e recontar a sua morte. Fala de um tal Olivier Horby, do professor Dipt, do casamento do irmão de Olivier é uma mulher, mas Harry, que era uma amiga dela, mas Harry não presta atenção. Monsieur Crouton aparece na Carta dos Marotos, do lado da sala do Hogwarts. Gente, teve a maior história, vale a pena ler essa parte, porque eu não sabia toda essa história de como que aconteceu que o Harry comeu aquele negócio para passar na prova. Hog, meu professor preferido, diz que fecha sua sala com a ajuda de um sortilégio. Quero aprender a fazer isso. Hog e Hussar procura o suposto invasor de sua sala e encontra Mogwai Folloy. Henri é um burro. Como pode? Toda vez que ele usa essa carta do maroto, ele quase a perde. Burro. Eu fiquei estressada. Estressada. Tá, e esse foi o capítulo 25. 26. La deuxième tâche. Pronto. A segunda prova vai começar. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação.
Mowgli diz que ele não é ninguém perto do Monsieur Bartin Croughton. 26. La deuxième tâche. As crianças vão para a aula do professor Flitwick aprender o sortilégio da expulsion. O contrário da atração. Sirius manda um recado perguntando o dia do próximo passeio, auprès de là, que é na vila. Hagrid volta a dar aulas, mas desta vez ele pega leve e apenas continua a aula do suando licorne. Ah, é verdade. Ele volta e continua manso, né? Porque a molecada, né? Ele já viu que... Os três passam o restante dos dias que faltam para a segunda prova a procurar uma forma de respirar embaixo d'água. Na noite anterior do dia da prova. Gente, tem que ler, vocês têm que ler esse capítulo, que ele é formidável. Fred e George vão buscar Ron e Hermione, sim, na biblioteca, que eles estão lá se acabando para achar uma forma de respirar embaixo d'água, porque ele já conseguiu ouvir o que a Serena estava, as sereias estavam, que chama Serena, estavam cantando embaixo da água e explicando que ele deveria conseguir encontrar um meio de salvar um ente, uma coisa que ele gosta muito, que vai estar presa embaixo da água. Então eles tentam, só que tá lá no fundo, e as sereias, elas moram muito lá no fundo. E aí conta, calma, vai chegar essa parte. Harry fica lá procurando, e aí vem o Fred. E no filme não é o Fred e o George que vai buscar a Hermione e o Ron, né? É o Malfoy, eu acredito que é, ou se não, ou é o Neville. A gente usa o Neville pra tudo. Tipo assim, a parte do Dobby que não aparece, e o que o Dobby ia fazer é o Neville que faz, sabe? Um monte de coisa, trocaram tudo. Neville, Harry fica lá procurando. Ele pega a capa da invisibilidade e vai para a biblioteca no fim do dia. Apaga e só é acordar. E aí ele dorme. Ele fica na biblioteca tentando achar uma forma, porque na manhã seguinte ele vai, já é a prova. Aí ele fica tão cansado que ele dorme. E quem chega lá, escuta. No dia seguinte, é acordado por Dobby. Dobby então diz a ele que é preciso ir, pois falta meia hora para o início da prova. Harry se desespera. Dobby diz que Ron e Hermione estão no fundo do lago e que ele tem 1 hora para resgatá-los. Harry fica louco. Dobby diz que pode ajudá-lo e fala que ele precisa comer uma espécie de a forma que ele descreve como se fosse rabinho de ratos, né? E que se chama bronchiflor. Antes de entrar na água, o bronchiflor, que eu não sei como que é o negócio que o Harry come para poder respirar embaixo d'água. E aí, gente, a bronchiflor, tem mais uma aqui. A bronchiflor permite de respirar debaixo da água. Depois que ele come essa bronchiflor, é como se o corpo se transformasse em um animal marinho. A descrição da autora sobre o fundo do mar dá uma sensação de como que você estivesse lá, vendo tudo. O primeiro que ele encontra, que o Harry encontra lá embaixo, é a Mimi Guinard, a Mimi do toalete. Metade do tempo depois, ele encontra a Sirena. E aí eles encontram todos eles amarrados lá embaixo da água, e o Harry vai e pega uma pedra e começa a cortar as plantas para conseguir liberar o Ron. Na verdade, ele fica tão desesperado que ele quer liberar todo mundo, entendeu? E é só por isso que ele recupera a irmãzinha da Fleur. E ele não vê ninguém, ele foi o primeiro a chegar lá, porque os outros não chegou. E as transformações que os outros usou foi assim muito foda, porque não teve... o do Krum não deu muito certo, só ficou só a cabeça, era para ele transformar inteiro num tubarão. E não sei o que aconteceu, nem ele sabe o que aconteceu, que não deu certo. O do Cedric
Então, do Krum, como não deu certo, ele pensou assim em transformar o tubarão, mas só que os dentinhos dele ficou dente de golfinho. Então ele mordia a corda e não dava certo. Daí o Harry pegou a pedra e deu pro Krum. Então, assim, o Harry, ele ajudou todo mundo ali, na verdade, sabe? O, o Cedric, ele cortou com... Ai, não sei. Não sei como que é, não lembro mais. Eu sei que a Fleur, ela nem chegar lá, ela chegou. Porque os bichinhos lá malvados catou ela e enrolou realmente. Conta com descreve, que você lê, você parece que tá lá embaixo. Você tá vendo tudo assim, ó. Sabe aqueles filmes de que é feito embaixo d'água, cara? Você fica assim, alucinado. A mulher, a Jay, ela dá show. Ela dá show. Sapateia na cara das inimigas. Ela é o máximo. Cedric tem uma enorme bolha na cara. Ele pega um couteau, um canivete e corta a corda da Show. Krum tentou se transformar em um tubarão, mas só fica com a cabeça transformada, e ainda os dentes ficou parecendo a de um golfinho. Harry deu a pedra para ele terminar a corda de cortar a corda. Henri enfrenta os seres das águas com a baguete, com a varinha, e conta como embaixo da água os bichos não conseguem entender o que o Harry fala. Então, assim, aí ele só faz sinal. E aí, quando chega que ele foi cortar a corda, né, da menininha, da irmãzinha da Fleur, e os bichos não queriam atacar ele, porque não era pra ele levar, que era pra ele levar só o dele. Os bichos falavam pra ele, só leva o teu. E aí ele tentava explicar, e ele não conseguia explicar. Aí ele viu que ele pegou a baguete dele, a farinha dele, e ele começou a contar, baixar os dedos. Aí ele viu que os bichos tinham medo da varinha. Que eles não sabiam o que ia sair dali, eles tinham muito medo da varinha. Aí foi aonde que ele conseguiu recuperar a irmãzinha, entendeu? Pra subir lá em cima. E depois, eu tenho só mais um aqui. Dumbledore fala a língua dos seres aquáticos. Ah, sim, aí eles saem todos, aí o Harry consegue sair fora e tudo. Aí na hora de fazer, que chega lá que vai fazer a contagem dos pontos, porque no filme não tem pontuação, né? Quem chega primeiro, não sei o quê. Mas aqui tem contagem de pontos, assim, cada prova. E aí o resultado da prova, dessa segunda prova, foi a Flor, ela teve 25 pontos porque ela foi pega. Só que assim, quem soube tudo que aconteceu, um relato do que aconteceu lá embaixo, quem é o fofoqueiro lá de baixo, é um ser das trevas lá, das penumbras lá de baixo, e vai falar com o Dumbledore, porque o Dumbledore, ele é foda daquele cara, ele fala tudo quanto é tipo de língua, cara. Ele é pior que aquele, no começo do livro tem o seu Monsieur... esse que o Percy, ele tá... Na verdade, entrou no lugar dele agora. Ele também fala. E o Dumbledore, ele fala a língua dos seres, né? Aquáticos. Resultado. E conta tudo o que aconteceu. Fleur, ela teve 25 pontos, né? Cedric teve 47 pontos. Krum, ele teve 40 pontos, porque ele não se transformou inteiro, entendeu? E o Harry teve 45 pontos. Só que o Harry chegou em último e ele recebeu mais que o Krum. Por quê? Porque ele, na hora, ele não pensou assim que a prova não ia matar ninguém. Ele achou que se a menininha ficasse lá ou alguém ficasse lá, e como os outros não chegavam, que todo mundo ia morrer, entendeu? Então ele não pensou duas vezes. Eu vou salvar todo mundo, eu vou tentar ajudar todo mundo, não é salvar. Ele tentou ajudar todo mundo porque é dele. Então, o que contou mais pontos não foi a intenção dele de ganhar, de salvar, não. Porque eles são amigos, era amigo deles e ele não ia. O genial de toda essa história da Jay é mostrar a força que tem a amizade e o quanto esses amigos que ele considera e também as pessoas que ele ajuda, que passa a ser amigo dele, entendeu? Indiretamente, com uma força tão grande, porque ele faz as coisas sem pensar numa retribuição. E ele é retribuído, mesmo sem ter visado aquilo. Então, assim, ele recebeu 45 pontos, mais do que o Krum, por causa disso, entendeu? E chegou em último. E aí eu comecei o capítulo 27.
que é o retorno do Baltimore. Já começa, uma das consequências positivas da segunda prova foi de permitir a Ron de dividir de ser o vedete com o Harry, né? Porque daí o Ron ficava para cima e para baixo, o povo perguntando, e ele tinha ganhado um beijo da Flor, né? E realmente, e ele ainda entrou nessa paranoia dele, que ele tinha salvado todo mundo. Teve uma hora que ele começou a crescer tanta história assim, que ele falava que tinha salvado todo mundo, ele já tava ficando insuportável, entendeu? E aí, tá, passou essa segunda prova, chegou o dia de ir para a visita do Préolard. Então era onde eles iriam encontrar os Sirius. Gente, a descrição formidável. Só que antes disso, sai uma nova reportagem, porque lembra que a Hermione tinha defendido o Hagrid. E a mulher falou, eu te cato. Aí a forma dela dizer isso foi isso aqui, ó. Essa parte. E aqui embaixo está escrito: La blessure secrète de Harry Potter, le mal-aimé. Tá vendo? Le mal-aimé. A ferida secreta de Harry Potter, o mal-amado. Então, ele conta que o Harry perdeu a Hermione, que seria o grande amor da vida dele, que não tinha nada a ver, porque pro Krum, e não sei o que, e fala, tá. E a Hermione, eles acharam que a Hermione ia ficar muito brava com isso, né? Porque eles falaram, aí não te falei, o Ron falou, não falei pra você quando leu o jornal, não falei pra você que ela ia te atacar? Que ela não ia deixar barato? Aí ela falou assim, mas se isso daí é o jeito dela me atacar, ela é fraca demais, eu achei que ela era mais forte. Aí ele falou, mas por que você não tá estressada, não? Tipo assim, né? Aí ela, não, tô nem aí. Quer saber? Eu tô achando até, tipo, né? Ela pensando, tô até achando ótimo, porque a audiência dela sobe, entendeu? Ela não tava nem aí. Tá nem... Aí eles vão pra lá pra encontrar os Sirius. Aí, Sirius marca o encontro no Préolard. Desculpa do palavrão, mas é que eu fiquei com muita raiva dessa mulher. A vaca da Rita Skeeter escreve um artigo falando da Hermione em que Parkinson afirma que Hermione fez um sortilégio, o sortilégio Filtre d'Amour, para fazer Krum e Henry ficarem apaixonados por ela. Hog pega o jornal e lê em voz alta. Ai, Hog, eu adoro você, essa sua maldade. Em voz alta para toda a sala tirar sarro. E também pressione e ameaça Henry com a poção Veritas. E aqui, na realidade, que ele ameaça o Harry com essa poção para falar a verdade, porque ele já sabe que ele fala assim que o Harry só conseguiu ganhar por causa disso daí, que foi um roubo que teve na sala dele, naquela noite que o Harry tava com o ovo, abrindo o ovo lá, e com a carta do maroto e tudo. Gente, vocês têm que ler. É totalmente diferente essa parte. E na poção da verdade. Na mesma aula, uma coisa chama atenção. Me chamou a minha atenção. Karkaroff quer falar com o Rogue. Gente, essa história, não tô gostando desse Karkaroff e o Rogue. Porque o Karkaroff, calma, aí a gente vai chegar na parte dos Sirius. Que eles vão lá no pré-do-lar. No final da aula, Karkaroff mostra para Rogue uma coisa no braço. E diz que ela nunca esteve limpa assim. Rogue repreende e diz que depois eles se falarão. Chega o dia do passeio ao pré-lar. Eles compram um presente para Dobby nas lojinhas, né? E que são meias. E o Dobby diz que adora meia. No Natal, o Rony, o Harry deu umas meias velhas, que era do tio dele, de presente, porque ele não tinha comprado presente pra ninguém. E o Ron deu o suéter dele, né? Que a mãe tinha tricotado e tudo. E falou, fica um pouco grande, tudo, mas não dá nada não. Tá. Sirius os leva, daí eles depois vão encontrar Sirius. Sirius os leva a uma gruta muito distante, onde eles encontram o Book, que é o hipogrifo, e a frase de Sirius: se você quiser saber quanto vale um homem, olhe como ele trata seus empregados ou inferiores.
e não os seus iguais. Isso é uma verdade, que isso aqui é para levar para a vida, gente. Aqui ele estava falando da Vicky, porque ele explicou toda a história. É muito importante vocês lerem isso daqui para poder entender muita coisa do filme. Muita coisa que a gente não consegue entender, assim, né? Aqui ele vai explicar o que aconteceu com o Krypton, o Monsieur Krypton. Ele explica sobre a família, o que aconteceu, a ambição do cara, do filho do cara, nananã, que vai chegar na história do Mangemort, que é onde chega o Karkaroff, que ele era isso daí, entendeu? E agora o Karkaroff tá assim com o Rogue e eu tô tipo assim, porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa com o Rogue, eu sou apaixonada pelo Rogue. Sirius explica como foi a vida do Barton Krypton. Eu não sei falar direito o nome desse cara, não. Eu ainda não decidi o que vai entrar na minha cabeça, na verdade. E também conta sobre o filho do Krypton, que ele foi preso e que ele andava em companhia do Mangemort. E até então eu não sabia, fui procurar para saber o que era o tal do Mangemort, porque eu tinha lido lá no começo e não fiz muita atenção. Não sabia que seria tão importante para agora. E os Mangemort eram os colaboradores do Você Sabe Quem, entendeu? Então quer dizer que o filho dele era um participante lá da mesma ideia, né? O pai enviou o filho de 19 anos, que o filho dele tinha 19 anos, a Azkaban, porque ele não queria que isso se tornasse uma mancha no seu currículo e na candidatura para ser um ministro da magia. Sirius explica também o que é um Auror, que é o trabalho que o outro desempenhava, que é o Mowgli Following. Eles receberam um novo poder, o de matar antes de capturar. O de matar antes de capturar vivo. E enviar a Azkaban para os Detraqueurs, sem ser julgado. Os Detraqueurs, eu acho que é Dementador, sim. Os Dementador. O filho morreu na prisão, sua mãe também, e em seguida, a sua mãe também morreu em seguida de desgosto. Então, assim, conta toda a história desse senhor que sumiu. Na verdade, ele sumiu. Estão dizendo que é por causa de saúde, mas muita coisa está acontecendo também por causa daquela mulher que sumiu no começo do livro, né? Que também aparece que ela não aparece no começo do filme, que aparece só o Voldemort e a Nadine. E aí eu fiz duas anotações aqui. Quando il est arrivé à l'école, Rogue connaissait plus de sortilèges que les élèves de septième année. Il faisait partie d'une bande de serpentards qui sont presque tous devenus Mangemorts. Sirius cite les noms et compte sur ses doigts. Rosie de Vaux, eles ont tous les deux. Ah, sim! Aí agora, aqui é onde eu parei, que eu cheguei. Aqui, tá, eu fiz tipo um resumão mesmo, do que foi até agora. A partir daqui, eu tenho Crupaud não reclamou o corpo do filho e ele foi enterrado em frente à fortaleza pelos Detraqueurs. Gente, isso aqui foi o O do Borogodó, esse homem fez, viu? Aí aqui... Então tá, então eu parei minha leitura no capítulo... Que esse capítulo é enorme. Le Retour de Potmol. Eu parei no capítulo 27, na página 563, que eu anotei aqui com esses dois post-its. Essa semana eu vou ter que ler o restante disso daqui e depois ainda eu vou ter que contar como que eu vou fazer com o outro livro. Que deve ter mais, né, isso aqui. Mas daí eu vou fazendo no vídeo no meio da semana. Talvez não, eu vou fazer no meio de semana, eu vou tentar postar ainda no meio de semana e tudo. Quem quiser me seguir, então assim, até o final de agosto eu vou fazer o possível para ler o máximo possível. Então assim, e vamos ver o que eu vou conseguir.
porque eu preciso, porque eu tenho uma coisa muito importante para fazer no começo de setembro, que já tá fixo, já tem um rendezvous fixo. Então vamos lá, né? E vou editar tudo certinho, vou tentar fazer o mínimo possível, porque já deu quase 1 hora aqui de vídeo. Só para mim falar dessas poucas páginas que eu li. Eu li umas 300 páginas, dos 340 até o 564 e 63. E 63. Vai dar 280, quase 300 páginas por aí, né? É isso. É isso mesmo. Então, assim, aí vamos ver. Para essa semana eu vou ser obrigada, eu tô fazendo o possível para mim ler pelo menos umas 100 páginas por dia. Como essa escrita, ela é muito fluida, ela vai rápido e graças a Deus, esse cara que traduziu, ele traduziu de uma forma muito, fácil, porque tem não, uma hora eu vou contar essas traduções que eu pego, tem umas que é impossível. Uma hora eu vou contar. E daí vai ficar assim, tá? Então, para vocês, um beijo e quem quiser me acompanhar, eu acho que nessa semana eu posto mais alguns ainda, porque eu não vou deixar ficar tanto assim, sabe? Tipo, eu vou ler, tentar fazer resumo assim, de 2 capítulos, tá bom? Então tá, um beijo para todo mundo e até daqui a pouco.